Olá, queridos, graça e paz, que Deus possa te abençoar dia por dia, que a presença de Deus seja o seu maior bem. Queridos, hoje eu quero compartilhar com você uma palavra sobre a graça que alcança. Isso é baseado na vida de Manassés, rei de Judá. Ele foi o 16º rei de Judá. Ele teve a honra e o privilégio de ser filho de Ezequias, um dos reis mais justos que a nação teve. Um dos reis piedosos, um homem dedicado a Deus, um homem que valorizava a presença de Deus, um homem que tinha sua vida dedicada ao Senhor. Mas o Manassés, filho de Ezequias, quando assumiu o reino, ainda adolescente, 12 anos de idade, ele foi acompanhado, orientado, trabalho de tutoria, uma cobertura, um acompanhamento. Mas o Manassés, quando teve a oportunidade de conduzir a nação, não seguiu os exemplos do seu pai. Não foi um homem devoto ao Senhor. Não tinha temor ao Senhor. Não honrava a Deus. Não valorizou a presença de Deus. Ele desprezava a palavra de Deus. Tudo aquilo que se referia a Deus, o Manassés não honrava, não valorizava, não dava importância. A Bíblia diz que Manassés fez contrário a tudo que o seu pai Ezequias havia feito. Ele profanou o templo. Ele colocou dentro do templo um poste ídolo. Ele profanou a nação de Israel. Tudo aquilo que era verdadeiro, tudo aquilo que era justo, tudo que se referia a Deus, ele abandonou. Queridos, o Manassés, para vocês terem uma ideia, é um tipo de exposição interna, não só de pessoas, mas de toda a nação de Israel. Deus utiliza Manassés como exemplo visível, demonstrando ao povo como estavam eles pelo lado de dentro, na vida interior. Uma adoração falsa, um culto falso, uma vida espiritual totalmente falsa, só de aparência. A nação estava em tal situação que louvavam a Deus somente com os lábios, falavam de Deus somente com a boca, mas na hora que era para demonstrar na essência, nas atitudes, nos comportamentos, na vivência, nada daquilo condizia com o que falavam. Queridos, são tantas e quantas pessoas que fazem da mesma maneira, da mesma forma, do mesmo jeito, que muitas das vezes, na aparência, aparentam ser o que na realidade não são pelo lado de dentro. De repente, pelo lado de fora, estão bonitos, são pessoas éticas, pessoas que demonstram ser algo que não são. Vocês lembram de Jesus falando com aquela árvore que estava à beira do caminho, que demonstrava ter fruto, mas não tinha? Era uma árvore que tinha uma folhagem linda, uma bela sombra. De longe, transmitia uma mensagem que tinha um fruto, mas quando Jesus se aproximou dela, percebeu que ela mentia, que não tinha fruto, era só aparência. Quantas e tantas pessoas que vivem, que fazem da mesma forma ou da mesma maneira, que de longe, na igreja, parece ser uma coisa, demonstra ser uma coisa, mas quando vai para a convivência, para o particular, para o pessoal, para o trabalho, para casa, para a escola, para a faculdade, para o público, não é aquilo que demonstra ser. Então veja bem, Deus usa o Manassés para expor não só a situação de Manassés, mas também a situação de toda a nação. O Manassés foi um dos homens mais corruptos que a nação já teve, um dos piores reis, uma autoridade corrupta, que não condizia, que não valorizava aquilo que eram as coisas de Deus. O Manassés chegou a ponto de sacrificar os seus filhos a demônios. O Manassés chegou a ponto de levantar postes ídolos no templo, profanar o templo, a casa de Deus, a cidade, conduzir a nação ao pecado. Queridos,
Mas vejam bem, a Bíblia diz então que Deus permitiu com que os inimigos o aprisionassem e o conduzissem como prisioneiro. E a Bíblia diz também que eles então o amarraram, prenderam ele a ganchos, esticaram suas peles, seus lábios. O seu corpo agora estava passando por um sofrimento terrível. Ele estava agora num dos maiores sofrimentos que um ser humano pode suportar. Dores terríveis. Mas naquele momento de calamidade, de miséria, de sofrimento, em que ele estava todo esticado por anzóis, todo acorrentado, espinho para tudo quanto é lado no seu corpo, naquele momento de grande dificuldade, ele retornou a Deus. Ele se lembrou de Deus. Ele observou que o pai dele, que o Deus do pai dele, era um Deus misericordioso, era um Deus amável. E queridos, tudo aquilo que o pai deixou de investimento espiritual, de depósito espiritual diante de Deus para com o filho, Ezequias foi um bom pai. Eu creio piamente que ele orava para que Deus tivesse misericórdia do filho dele lá atrás. É como se fosse um depósito espiritual. E a Bíblia diz então, aí no segundo livro de Crônica, capítulo 33, você pode começar no versículo 1, mas lá no versículo 12 e no versículo 13 nós temos a humilhação de Manassés, a oração de Manassés, o quebrantamento de Manassés, o arrependimento de Manassés. E a Bíblia diz então que ele se arrependeu de tudo que havia feito. A Bíblia diz então que ele pede perdão, que ele se humilhou diante de Deus, ele reconheceu os seus erros, ele recorreu à graça de Deus. Queridos, talvez você pode dizer assim: pastor, um homem tão ruim quanto ele teve perdão? Sim. Um homem que fez tanta maldade como ele, pastor, alcançou a graça? Sim, querido. A graça de Deus alcança o pior dos homens, desde que ele se arrependa. Querido, se teve solução para a vida dele, deixa eu lhe dizer algo profético neste momento: Deus também te alcança. O que você tem feito, os seus erros, a sua dificuldade, os seus pecados, os seus problemas, querido, não são maiores do que a graça de Deus sobre você, não são maiores do que a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Deus também quer te alcançar. Basta você recorrer a Deus, basta você se arrepender. Faça como Manassés, um homem tão difícil, mas recorreu a Deus, e a graça de Deus lhe foi favorável. Querido, a graça de Deus está à sua disposição e te é favorável. Basta você pedir perdão, basta você se arrepender, basta você recorrer a Deus, que a graça também te alcança. Posso orar por você, querido? Deus, eu não sei como é que está a situação, eu não sei como é que está a vida desta pessoa que está me ouvindo agora, Pai querido, mas eu sei que esta palavra tem penetrado o coração dela. Eu sei que esta palavra tem entrado na vida dela agora e tem falado com ela. Deus, traga perdão sobre ele, traga perdão sobre ela, o alcance, o abençoe de uma forma muito gloriosa em Cristo Jesus. Deus ama você, querido. Amado, curte nossos vídeos, comente, se inscreva no nosso canal e também compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe, querido.